Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, agradecidos por mais este dia que se inicia para a nossa existência e para o nosso aprendizado. Obrigado, Senhor, por fazer na nossa essência vibrar a Tua presença, no nosso olhar, no nosso caminhar, vibrar a Tua presença. Como Te amamos, Senhor, e como somos gratos por tudo que tem sido nos dado. Gratos pela família, pelos amigos, gratos pela bondade que surge às vezes de forma inesperada. Gratos também, Senhor, pelos aprendizados que são colocados no nosso caminhar e por vezes transvestidos de provas. Obrigado, Senhor, pela saúde que temos e que melhoraremos. Mas permita que hoje, ao darmos início a este trabalho, junto com as forças sublimes do nosso irmão Neio Lúcio, através dos belos relatos dos ensinos do Cristo à nossa vida, que esta energia esteja impregnada, trazendo a nós e àqueles que amamos a esperança, a paz e o esclarecimento. Desta forma, agradecido, Senhor, por tudo o que temos e que recebemos, nos entregamos a Ti, que assim seja. O rico vigilante. Tiago, o mais velho, em apresentação preciosa, falou sobre as ânsias de riqueza, tão comuns em todos os mortais. E, findo o interessante debate doméstico, Jesus comentou sorridente: um homem temente a Deus e consagrado à retidão, leu muitos conselhos alusivos à prudência e deliberou trabalhar com afinco, de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Depois de sentidas orações, meteu-se em várias empresas, aflito por alcançar seus fins. E, por 20 anos consecutivos, juntou moeda sobre moeda, formando o patrimônio de alguns milhões. Quando parou de agir, a fim de apreciar a sua obra, reconheceu com desapontamento que todos os quadros da própria vida se haviam alterado, sem que ele mesmo percebesse. O lar, antes simples e alegre, adquirira feição sombria. A esposa fizera-se escrava de 1000 obrigações destinadas a matar o tempo. Os filhos cochichavam entre si, consultando sobre a herança que a morte do pai lhes reservaria. A amizade fiel deserdara. Os vizinhos, acreditando-o completamente feliz, cercaram-no de inveja e ironia. As autoridades da localidade em que vivia obrigavam-no a dobradas atitudes de artifício, em desacordo com a sinceridade do seu coração. Os negociantes visitavam-no a cada instante, propondo-lhe transações criminosas ou descabidas. Servidores bajulavam-no com declarado fingimento quando ao lado de seus ouvidos, para lhe amaldiçoarem o nome por trás de portas semicerradas. Em razão de tantos distúrbios, era forçado a transformar a residência numa fortaleza, vigiando-se contra tudo e contra todos. Sobrava-lhe tempo agora para registrar as moléstias do corpo e raramente passava algum dia sem as irritações do estômago ou sem dores de cabeça. Em poucas semanas de meticulosa observação,
concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusões e arrependimentos sem termo. Em certa noite, porque não mais tolerasse as preocupações obcecantes do novo estado, orou em lágrimas, suplicando a inspiração do Senhor. Depois da comovente rogativa, eis que um anjo lhe aparece na tela evanescente do sonho e lhe diz compadecido: toda fortuna que corre, à maneira das águas cristalinas da fonte, é uma bênção viva, mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Por que exigiste um rio quando o simples copo d'água te sacia a sede? Como te animaste a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados, quando alguns grãos de trigo te bastam à refeição? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar, quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo em trânsito para o sepulcro? Volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa alegria a muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. Sob indizível espanto, o caçador de ouro despertou transformado e, do dia seguinte em diante, passou a libertar as suas enormes reservas para que todos os seus vizinhos tivessem junto dele as bênçãos do serviço e do bom ânimo. Desde o primeiro sinal de semelhante renovação, a esposa fixou-o com estranheza e revolta, os filhos odiaram-no e os seus próprios beneficiados o julgaram louco. Todavia, revigorado e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração. Silenciando o mestre, Tiago, que comandava a palestra da noite, exclamou entusiasta: Senhor, que ensinamento valioso e sublime! Jesus sorriu e respondeu: Sim, mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Estava aqui relendo de novo, desde o primeiro sinal de semelhante renovação, a esposa fixou com estranheza e revolta. Os filhos odiaram e seus próprios beneficiados o julgaram louco. Todavia, robustecido e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto, e aos gênios da alegria oculta passaram a viver no seu coração. Estava relendo essa frase, esse parágrafo, e quanto tempo a gente fica querendo na vida situações e condições melhores, né? Então a gente vai guardando, e ainda nós poderíamos ter tido uma outra lição provinda deste texto, que seria, depois de tudo feito, a doença que dilacera, né? Que extingue tudo que possuímos, que modifica por completo todas as situações e circunstâncias da vida. Então nós temos ainda esses outros fenômenos ocorrendo, e para refletir do que vale o montante se a pureza que deveria existir em nós se perdeu. Até que ponto vale essa entrega e esse abandono de nós mesmos em detrimento de bens, de recompensas que viram apenas um pomar de frutas estragadas, né? Eu tenho refletido sobre isso há muito tempo, e esse texto hoje veio ainda a trazer mais indagações.
Eu acredito que a energia que está ligada a uma ferramenta é que é o importante, né? Então, se a gente pensa no dinheiro como ferramenta, como meio, né, ele pode ser neutro. Então, o que fazia o acúmulo de dinheiro, né, do homem da história uma fonte de infelicidade era basicamente esse egoísmo de todas as personagens em volta em torno desse dinheiro, né? E desde o próprio homem até a família dele, e os vizinhos e as pessoas que estavam observando a trajetória dele, né? Todo mundo só enxergava uma cupidez, né? Como eu queria pôr a mão nesse dinheiro. Não era o dinheiro em si, né? E aí, quando o anjo aconselha ele a libertar o dinheiro e deixar ele fazer o papel dele, então ele se sente livre daquele peso, né? Mas as pessoas que continuaram com o olhar egoísta, né? Que queriam mesmo usar o dinheiro para essa satisfação muito mundana, né? Ou se revoltaram, ou julgaram, ou fizeram um movimento de vamos continuar com essa maneira de pensar, né, sobre esse dinheiro. E a gente pode pensar assim com qualquer outro tipo de coisa que a gente usa a palavra meu ou minha na frente, né? Minha família, meus títulos, minha honra, minha inteligência, meu pedaço de terra, Meu carro. meu carro, meu tudo, né? Assim, a gente fica com essa coisa de falar tudo meu, né? E no fundo o que o anjo lembra pro homem é nem o teu corpo é teu, né? Daqui a pouco ele vai chegar no fim do ciclo e você vai devolver ele para a terra e o espírito é que vai fazer a contabilidade do que realmente eu vou levar, né? Que lindo isso. Não tem como a gente não pensar um pouco no tio Patinhas, né? Que ele acumula moedas, moedas e moedas. E aí ele tem o cofre lá, que de vez em quando ele vai mergulhar e nadar no cofre. É o sinônimo da posse. Mas já que tu estava falando de posses, eu gosto, acho muito engraçado quando nós, espiritualistas, a gente fala o meu espírito, né? Como se nós tivéssemos posse, né, daquilo que somos. Então a gente usa o espírito como se fosse algo à parte, então o espírito o proprietário do espírito é a matéria. E é exatamente o contrário, né? Não, nós somos ele, então ele não é nosso, né? Nós somos ele. E ele possui uma matéria, então o nosso corpo, nesse caso, seria. Eu acho muito engraçado isso. Então, eu acho que o que acontece é que, no fundo, o nosso espírito ele está eclipsado pela nossa personalidade atual, né, que é o nosso ego. Então, parece que o meu eu é o meu ego, que é a personalidade que eu estou usando hoje, né? Uhum. E o espírito é como se fosse uma lâmpada que está lá dentro e que esse ego possui, né? Quando é o contrário. Mas, para a nossa expressão aqui na matéria, isso é necessário, né? Senão a gente perde a nossa identidade. Agora, uma história interessante sobre o tio Patinhas, né, é que ele é baseado num personagem de um escritor, que é o Charles Dickens, né, que escreveu uma coisa que chama Conto de Natal, e agora a gente está perto do Natal. E talvez esse estudo vai ao ar ou um pouco depois ou um pouco antes do Natal, né? E nesse Conto de Natal tem um homem muito, muito pão duro, que ele só acumula dinheiro, né? E ele é visitado pelo espírito do Natal em 3 versões: o Natal passado, o Natal presente e o Natal futuro, né? E nessas 3 visitas dos espíritos, né, que representam o Natal do passado, o Natal do presente e o Natal do futuro, a lição que ele recolhe é justamente isso, né? Qual que é a função da matéria na nossa jornada, né? E no fim da história ele, vou fazer spoiler, né? Ele se redime de algumas coisas. É diferente do tio Patinhas, né? Continua pão duro e não dá dinheiro nem para o próprio sobrinho, né? Que nos quadrinhos é o Pato Donald. Mas
quem tem a chance de ver, né, o Conto de Natal, é uma historinha leve, simples, mas muito profunda, né? E que fala muito sobre essa questão da materialidade, da espiritualidade e do desprendimento para a gente conseguir alcançar a espiritualidade, mesmo utilizando a matéria para isso, né? Perfeito, perfeito. Meus queridos irmãos, que a paz, que a luz, que a esperança do Cristo esteja em seus corações. Que a espiritualidade que te protege, que orienta, seja sempre a estrela guia a te orientar nessa caminhada tão bela e tão especial. Nós desejamos a você muita luz, desejamos a você muita paz e nos vemos. Uma boa semana, em nome do Portal.